Graça e paz, tudo bem? Professor Netanyahu aqui para o nosso terceiro vídeo da série sobre os evangelhos. Desta feita, nós iremos discutir um pouco sobre o evangelho de Lucas. O evangelho de Lucas é um texto fundamental e muito interessante do Novo Testamento na Bíblia cristã. Escrito por volta do final do século I depois de Cristo, este evangelho é atribuído ao médico grego Lucas, que era companheiro do apóstolo Paulo. O texto é conhecido por seu estilo literário sofisticado, suas histórias exclusivas e sua ênfase na justiça social e na oração. Neste vídeo, vamos explorar um pouco mais em detalhes as características linguísticas, literárias, históricas e geográficas do Evangelho de Lucas. Aproveito para convidar você a me acompanhar até o final e, se desejar continuar esse aprendizado, aproveite também para conhecer os nossos cursos no site www.institutodeteologialogos.com.br. Estamos com ofertas muito especiais e você pode parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito, além de receber uma quantidade enorme de bônus especiais que preparamos exclusivamente para você. Bem, então vamos lá conhecer essas características do Evangelho de Lucas. Um dos aspectos mais interessantes do Evangelho de Lucas é a ênfase que ele dá aos pobres e marginalizados. Lucas apresenta muitas histórias sobre Jesus ajudando os necessitados, incluindo doentes, cegos, leprosos. Além disso, Lucas também apresenta muitas histórias sobre mulheres e outras pessoas que normalmente eram ignoradas ou desprezadas pela sociedade. Por exemplo, ele conta a história de Zaqueu, um coletor de impostos odiado pelos judeus que Jesus convida para estar na sua própria casa. De acordo com a estudiosa Elizabeth Malbon, a ênfase de Lucas na justiça social é vista em todo o evangelho, em que os pobres e marginalizados são honrados e os ricos são reprovados. Malbon argumenta que esta ênfase na justiça social reflete a preocupação de Lucas com a situação política e social da sua época, em que os ricos e poderosos oprimiam os pobres e marginalizados. No entanto, aqui é necessário fazermos um adendo, pois o fato dos ricos serem reprovados por Jesus e narrados por Lucas não é simplesmente pela condição de ricos, mas porque muitos ricos utilizam-se da sua riqueza para oprimir os pobres. Isso é condenável por Cristo. A riqueza não é condenável. O mau uso da riqueza e a avareza, sim, esses são condenáveis. O Evangelho de Lucas também destaca a importância da oração na vida cristã. Lucas apresenta muitas histórias sobre Jesus orando e também contém algumas das orações mais conhecidas do Novo Testamento, como a oração do Pai Nosso, a exemplo de Mateus. Lucas também menciona muitas vezes o Espírito Santo sugerindo que ele estava particularmente interessado na dimensão espiritual da vida cristã. O professor de estudos bíblicos Christopher Tuckett argumenta que a ênfase na oração e no Espírito Santo reflete a visão de Lucas sobre a natureza do cristianismo. Tuckett afirma que, para Lucas, o cristianismo não é simplesmente uma série de crenças ou práticas, mas é uma comunidade de pessoas que são guiadas pelo Espírito e que se comunicam com Deus através da oração. Tuckett afirma que a ênfase na oração e no Espírito Santo torna o Evangelho de Lucas uma fonte importante para aqueles que estão interessados na dimensão espiritual do cristianismo. Além de suas ênfases temáticas, o Evangelho de Lucas é conhecido também por suas histórias exclusivas e bem elaboradas. Por exemplo, a parábola do filho pródigo, que é uma das mais conhecidas histórias do Novo Testamento e só aparece em Lucas. Além disso, Lucas apresenta muitas histórias sobre mulheres, como a parábola da dracma perdida, a história de Marta e Maria, que são únicas entre os evangelhos. O teólogo alemão Rudolf Bultmann argumenta que as histórias exclusivas do Evangelho de Lucas refletem a preocupação do autor, novamente, com a inclusão e a diversidade. Pois, segundo Bultmann, Lucas mostra que Jesus veio para salvar a todos, independente de gênero, raça ou status social. E ainda argumenta que a inclusão e a diversidade são valores fundamentais do Evangelho de Lucas e que esta mensagem continua a ser relevante para as comunidades cristãs hoje em dia. Em termos linguísticos, o Evangelho de Lucas é caracterizado por uma linguagem sofisticada e elaborada. Lucas
usa muitas figuras de linguagem como metáforas e parábolas e também usa muitas expressões idiomáticas e coloquiais. Por exemplo, ele descreve as pessoas ricas como aqueles que se vestem de púrpura e linho fino, enquanto as pessoas pobres são descritas como os mendigos que se sentam à porta. Essas expressões ajudam a criar uma imagem vívida e muito bem colorida dos personagens e eventos descritos no Evangelho. O estudioso bíblico Joel Green argumenta que a linguagem sofisticada do Evangelho de Lucas reflete a formação educacional do seu autor. Green afirma que Lucas foi claramente um homem bem educado e conhecedor da literatura grega e hebraica, o que reflete lá no seu estilo literário bem elaborado. Green argumenta que essa sofisticação literária torna o Evangelho de Lucas uma fonte importante para aqueles que estão interessados na história da literatura cristã. Além de suas características literárias e temáticas, o Evangelho de Lucas também contém muitas referências a eventos históricos e geográficos. Por exemplo, ele menciona a existência de governadores romanos como Quirino e Pôncio Pilatos, que governaram a Judéia na época de Jesus. Ele também menciona a cidade de Nazaré, onde Cristo nasceu, e a cidade de Jerusalém, onde ele foi crucificado e ressuscitou. O historiador bíblico Richard Burdi argumenta que as referências históricas e geográficas do Evangelho de Lucas refletem a preocupação do autor em contextualizar a vida de Jesus em seu tempo e lugar. Burdi afirma e argumenta que Lucas estava preocupado em mostrar que a história de Jesus não era um mito ou uma lenda, mas sim um evento real que aconteceu em um contexto histórico bem específico. Segundo ele, as referências históricas e geográficas do Evangelho de Lucas tornam este texto uma fonte importante para os que estão interessados na história da Palestina do primeiro século. Uma curiosidade interessante sobre o Evangelho de Lucas é que ele é o único evangelho que apresenta a história dos discípulos de Emaús. Você lembra dela? Nessa história, 2 discípulos caminham em direção a uma vila chamada Emaús, tristes e desanimados depois da crucificação de Jesus. No caminho, eles encontram um estranho que começa a conversar com eles e a explicar a eles as Escrituras. Quando eles chegam à vila, os discípulos convidam o estranho para jantar. E é somente quando o estranho parte o pão que eles percebem que aquele homem é Jesus ressuscitado. Além das histórias exclusivas e dos temas importantes, o Evangelho de Lucas também é conhecido por sua estrutura cuidadosamente planejada e sua preocupação com a precisão histórica. O texto é organizado em torno de um esquema geográfico que segue a jornada de Jesus da Galileia a Jerusalém e contém muitos detalhes históricos precisos que ajudam a contextualizar a vida de Jesus nessa época e lugar em que ele viveu. O estudioso Robert Tannehill argumenta que a estrutura cuidadosa do Evangelho reflete a preocupação em fornecer um relato ordenado e confiável desses acontecimentos. Tannehill afirma que a organização geográfica do texto é uma indicação clara de que Lucas queria oferecer aos seus leitores um relato confiável e organizado desses argumentos, e não apenas uma coleção de histórias desconexas. Segundo ele, a estrutura do Evangelho de Lucas torna este texto uma fonte importante para os que estão interessados na história do cristianismo primitivo. Em conclusão, o Evangelho de Lucas é um texto fundamental da Bíblia que oferece uma visão detalhada e elaborada dos ensinamentos e milagres de Jesus Cristo. O texto é conhecido por sua ênfase na justiça social, na oração, por suas histórias exclusivas e uma linguagem muito bem elaborada. Além disso, Lucas contém muitas referências a eventos históricos e geográficos no intuito de contextualizar a existência de Cristo em uma época e em um determinado lugar. Esta obra continua e continuará sendo uma fonte importante para todos aqueles que estejam interessados na história do cristianismo e na dimensão espiritual da vida humana, buscando compreender as coisas do reino de Deus. Deus abençoe, fique na paz e eu convido você a continuar esse estudo conosco em nossos cursos de teologia. Deus abençoe.